Olá, olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você e como você faz então para se tornar um arquiteto 10K através aí desse despertar. Ou seja, se tornar um arquiteto que consegue faturar 10 mil reais todos os meses com o seu escritório. Eu sou a Yasmine Weissheimer, arquiteta, e o tema do Desperta Arque de hoje é o grande segredo que está por trás de um arquiteto 10K. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, quero saber quem é que está aqui comigo para mais um Desperta Arque, né? O segundo Desperta Arque do mês. E hoje eu resolvi trazer algo que é realmente muito importante para você que está nessa jornada comigo de despertar o seu arquiteto empreendedor. Eu costumo dizer que o despertar é aquele momento onde a gente se dá conta da nossa direção, do nosso caminho e é onde as coisas começam a acontecer. O grande balizador se eu estou desperto para minha carreira de empreendedor na arquitetura é quando as coisas começam a acontecer. É quando aqueles obstáculos que em determinado momento eu não conseguia encontrar uma saída, eu não conseguia encontrar uma solução, a minha carreira não conseguia deslanchar, não saía do lugar. Esse era o momento que você não estava desperto. A partir do momento que você desperta, tudo começa a acontecer. Só que o fato é que despertar é um processo, né? A gente não simplesmente se forma e acorda no dia seguinte um arquiteto 10K, um arquiteto empreendedor, aquele que abre o seu negócio e já encontra seus primeiros clientes e tem grandes resultados. Isso não acontece do dia para a noite, principalmente pelo fato de que nós não somos preparados para isso, né? É muito louco isso tudo, porque a gente estuda, vamos lá, 5, 6, 7 anos, né? Cada um tem o seu tempo aí para se formar, mas o tempo mínimo da faculdade de arquitetura são 5 anos. Então a gente passa aqueles 5 anos totalmente concentrados em aprender a projetar, a fazer um projeto melhor, a encontrar um detalhamento melhor, né? A passar naquelas cadeiras de projeto que, ao meu ver, são as mais desafiadoras da nossa formação. Só que aí a gente é largado no mercado de trabalho, literalmente, né? A gente é largado, assim, é jogado no mercado e a gente não sabe muito bem o que fazer com essa formação. O que eu acredito muito que é um grande erro das universidades, porque a gente precisa ser preparado para o que vai acontecer na nossa vida, né? É muito engraçado, mas quando eu paro para pensar como era a minha mentalidade, né? E por isso que é o Desperta Arque, esse programa, como era a minha mentalidade quando eu estava na faculdade e o quanto a minha vida ficou diferente depois que eu me formei, né? Quando eu estava na faculdade, me fala aí se você se identifica com isso. A minha ideia era que eu tinha que entregar os meus trabalhos, que eu tinha que fazer aqueles projetos, que eu tinha que procurar um estágio bacana para aprender mais, mas simplesmente não estava no meu radar ser empreendedora, né? Não sei se pelo fato de que lá em 2008, 2009, né, que eu entrei na faculdade em 2007, não se falava em empreendedorismo, né? Não se falava nada sobre isso, sobre vendas, sobre marketing, sobre atrair o cliente certo, sobre se posicionar em um nicho. Eu não tinha nem escutado falar o que era nicho naquela época. E quando eu me formei, eu também não ouvi falar nada a respeito disso, né? Nem no final da faculdade, nem no começo da minha carreira. E aí é que começam os primeiros problemas, né? Porque a gente não está desperto. E despertar o empreendedorismo, para mim, dentro de nós, é conseguir visualizar o caminho, para onde é que eu vou, né? Quais são os pontos que eu preciso me dedicar? Qual é o grande segredo para mim me destacar? E por isso que todos os dias eu vou trazer um ensinamento que fez muito sentido na minha vida, que mudou a minha direção, que mudou o meu jogo na arquitetura. Mas saiba
que não existe fórmula mágica, né? Nada que eu te trazer aqui vai fazer com que amanhã você tenha um resultado surpreendente. Agora, a soma de tudo que eu vou trazer para vocês ao longo desses 30 dias é que sim, vai transformar completamente a visão de vocês sobre arquitetura, sobre empreender na arquitetura, né? Porque é o que eu faço hoje, né? A minha vida é empreender através do meu escritório de arquitetura, que vem há 8 anos, né, se transformando, melhorando e vivendo o dia a dia de um escritório, né? Eu vivo o dia a dia, nada que eu trago aqui são coisas que eu li num livro, né? São teorias. Não, é a minha prática diária, são as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia, que fazem eu me superar e fazem eu crescer. Só que para que eu consiga me superar, para que eu consiga ter um ano melhor do que o outro, eu também preciso despertar, né? A cada mês, a cada ano, é um novo despertar. Eu gosto de comparar como se tivessem várias camadas, né? Imagine que nós temos várias camadas de crescimento, várias camadas de despertar, né? Quando eu me formo, eu consigo, quando eu busco conhecimento, quando eu busco pessoas que estão nessa caminhada, eu consigo limpar algumas camadas, né? A partir do momento que eu já abro meu escritório, eu preciso limpar novas camadas. Então eu tenho que estar constantemente limpando as camadas para que eu consiga crescer, né? E a grande barreira que a gente encontra e que faz com que a gente desista, que faz com que a gente fique na corda bamba, extremamente inseguros logo no início, é eu não ter garantia de nada, né? É muito louco isso. Mas pensa que você acabou de se formar. Quem aqui acabou de se formar e quem aqui tem escritório? Há mais tempo aí, há mais de 6 meses. Coloca pra mim aí no chat. É muito louco, mas esse processo de não ter ideia do que vai acontecer na nossa vida, de não ter garantia de nada, assusta demais, né? Assusta demais eu começar o meu escritório hoje e não saber o que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, assim como a gente não tem essa garantia, a verdade é que a gente não tem garantia de nada nunca, né? Essa coisa de que, eu vou abrir meu escritório e eu só vou abrir o meu escritório quando eu tiver certeza de que tudo vai dar certo. Esse dia nunca vai chegar. Nunca você vai acabar abrindo o seu escritório, né? Por quê? Porque não existe garantia. É muito engraçado se a gente for comparar uma empresa normal, né? Imagine que você abriu a sua empresa, uma empresa de serviço, de produtos, né? Um e-commerce, uma loja de roupa, uma loja de alimentos, uma loja de objetos. Em média, né? Em média, isso não é uma regra, mas em média, uma empresa ela leva 2 anos para começar a dar lucro, de 2 a 3 anos, dependendo do negócio, até mais. O que significa dar lucro? Não que eu comece a trabalhar no prejuízo, não é isso. Mas eu preciso fazer um investimento para abrir aquela empresa, né? 90% dos negócios precisam de investimento para começar. E o mais bacana na arquitetura, por mais que você não tenha garantia de nada, você não precisa realizar um investimento para começar, né? Você pode começar dentro de um quarto, na sua sala, na sua casa, com o computador que você usou durante a faculdade e o seu celular. E você já pode começar a empreender na arquitetura. Você não tem custos, né? Você não precisa ir lá investir, que nem vamos comparar aí com consultório de dentistas, com lojas de roupas, que você tem que alugar um espaço físico. Você tem que fazer um investimento, né? Você tem que montar aquele lugar, investir em equipamentos, investir em estoque, para aí o seu negócio começar a funcionar. Na arquitetura não tem isso, né? Você pode começar imediatamente.
Então, fazendo um link com o despertar, aonde você está colocando o foco da sua energia, né? E eu digo foco da sua energia é a sua atenção positiva. Porque assim como eu falei ontem, a gente tem o anjinho e o diabinho. Esses dois, eles estão presentes na nossa vida diariamente, né? Você pode ouvir o anjinho que vai trazer boas ideias, que vai te impulsionar, que vai te falar, vai lá e faz que vai dar certo. Ou você pode ouvir o diabinho que vai ficar falando, não vai dar certo. Ai, mas será? Ai, mas eu tô com medo. Ah, mas isso não vai funcionar. A gente sempre pode ouvir um ou outro. Sempre, né? Eles sempre vão estar presentes. Então você pode ouvir o diabinho falando: ah, mas você não tem garantia de nada. Será que vai dar certo mesmo? Ai, será que os clientes vão chegar? Ou você pode ouvir o anjinho que vai estar falando: aproveita! Aproveita porque a sua profissão é uma das poucas que você pode começar agora. É uma das poucas profissões que você pode começar imediatamente. Despertar começa aqui, né? Qual é o lado que eu quero estar? Quem que eu quero escutar? Escolha sempre escutar aquilo que te fortalece. Porque se você ficar escutando a dúvida, a insegurança, dificilmente você vai sair do lugar com o seu escritório. Então, presta atenção nisso, né? Nessa facilidade que a gente tem. Se você se formou agora, começa agora. Se você não se formou ainda, começa na faculdade já, seu Instagram, sua rede social, né? Sua marca. E quem já começou, gente, não desiste. Porque a gente tem que ter paciência, né? Assim como a gente não tem garantia de nada, assim como a gente sabe que a gente pode começar imediatamente sem ter um grande investimento, a gente também precisa ter paciência, né? O grande segredo que eu coloquei aqui, que está por trás do Arquiteto 10K, está muito ligado ao que eu vou falar agora. Só que esse ainda não é o segredo, né? Eu vou falar mais à frente. Ter paciência. De esperar que o seu escritório ele aconteça. Só que a paciência não é ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Não, a paciência é você ter foco, né? Ter foco naquilo que vai te trazer mais resultados. Eu até trouxe um desenho aqui. Quem já viu esse desenho aqui? Para vocês vai aparecer o contrário, né? Quem tá vendo no Instagram. Foco. Eu posso ter foco em várias coisas, ou seja, em várias áreas diferentes do meu escritório, né? Imagine que a bolinha aqui é o seu escritório, é o seu negócio. E aqui dentro eu tenho vários lugares que eu posso dar foco. Ou eu posso escolher um único foco para o meu negócio. Um único foco. Você percebe que quando você tem um único foco, você vai ter muito mais velocidade, muito mais resultado, muito mais conquistas do que quando você pega o seu foco e distribui ele para várias coisas diferentes. Você concorda comigo que aqui eu tenho muito mais força, mais velocidade do que aqui? Anotem esse desenho. Quando eu foco em várias coisas diferentes, a minha força em cada uma dessas áreas se torna muito pequena. Quando eu dou foco em uma única direção, a minha força se torna muito maior, né? Quando eu digo que para você se tornar um arquiteto 10K, você tem que cuidar do seu branding, do seu gestão, do seu marketing e das suas vendas, significa que você tem que dar foco total nisso. Porque essa é a base de um escritório, de um arquiteto 10K. Agora, quando eu pego essa força que eu tenho nessas 4 áreas e distribuo ela para várias ações diferentes, para vários nichos diferentes, para vários serviços diferentes, para várias atividades diferentes, eu acabo que não tenho resultado em nada. Né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente quer trabalhar com várias áreas diferentes.
mas a gente não tem foco com isso, né? Então, logo quando eu comecei, pelo fato de eu ser uma pessoa que está sempre buscando oportunidades, né? Porque eu gosto de comparar que a gente tem dois perfis de pessoas. A gente tem os arquitetos que enxergam oportunidade para tudo quanto é lado, né? Para onde ele olha, ele enxerga uma possibilidade. Ele olha para cá e pensa: nossa, eu posso ganhar dinheiro ali. Ele olha para cá e pensa: nossa, essa área ninguém tá prestando atenção. Eu vou focar ali porque vai dar certo. 6 meses depois, ele olha: nossa, agora apareceu essa área. Eu vou para lá. 1 mês depois, acabei de descobrir uma ideia incrível. Ninguém tá trabalhando com esse serviço. Eu vou para lá. E aí existem a outra gama de profissionais que enxerga todas essas possibilidades e fica simplesmente bloqueado, né? Ele olha para tudo aquilo ali e ele pensa: meu Deus, eu não sei para onde eu vou, porque eu posso fazer isso, aquilo outro, aquele outro. O que eu faço primeiro? Eu não sei o que fazer e fica ali bloqueado, né? Extasiado. Então você não pode ser nem aquele arquiteto que fica bloqueado e nem aquele arquiteto que enxerga possibilidade em tudo que é canto, que foi o que aconteceu comigo, né? Logo quando eu comecei, eu entendi que eu tinha que divulgar o meu escritório no Facebook, né? Porque era a ferramenta que tinha na época que eu me formei em 2012. Então eu peguei todas as imagens que eu tinha feito, tanto naquele escritório anterior que eu era sócia, quanto as imagens que eu fazia durante a faculdade, né, que eu vendia para pequenos construtores, que eu fazia isso, eu prestava esse serviço. Como eu não estava formada, eu ia em busca de construtores pequenos que faziam pequenas casas, sabe, esses projetos menores, 2, 3 geminadas, faziam um prédiozinho pequeno para alugar. Eu fui atrás dessas pessoas, porque eu comecei a empreender antes mesmo de me formar, e eu fazia imagens, né, renderizadas para essas pessoas, porque eu queria ganhar uma grana e começar o meu negócio. E aí eu tinha então essas imagens, né, e eu sempre digo: você não se formou, você não tem portfólio ainda? Faz renders, né, faz imagens daquela área que você quer atuar e começa de uma vez. Só que aí, gente, quando eu comecei o meu escritório, eu comecei então meu Facebook, né? Nem tinha Instagram ainda, ou ninguém usava o Instagram ainda, né? Eu pelo menos não tinha. Eu comecei a postar lá as imagens das casas que eu fazia. Só que aí eu começo a observar o mercado e eu sempre enxergo muitas possibilidades. E aí chegou um momento que eu pensei assim: não, eu acho que eu vou começar a oferecer pequenas reformas, né? Já estava fazendo projeto de casa. Eu vou oferecer pequenas reformas. Porque eu acho que vai dar bom, né? Vai funcionar. Só que eu, gente, diferente de muita gente que pensa uma ideia e não faz nada com isso, quando eu tenho uma ideia, eu simplesmente faço um monte de coisa, né? Então eu defini que eu ia trabalhar com pequenas reformas. Eu fui lá e criei uma marca nova para as pequenas reformas. Porque eu já entendia naquela época que os públicos eram diferentes, né? Se você não tem noção disso, eu vou falar rapidamente sobre isso. Cada público deseja algo diferente, né? O cliente que quer uma casa num condomínio é diferente do cliente que quer um consultório dentário. É diferente também do cliente que quer construir um prédio. É diferente também do cliente que quer fazer o projeto de uma loja, né? São públicos diferentes. Eu já entendia isso. Então, cada vez que eu tinha uma ideia nova, eu entendia isso e eu criava uma marca nova. O A1 Arquitetura, ele sempre existiu, né? Sempre tive o A1 Arquitetura com foco no residencial. Só que aí eu resolvi que eu queria fazer pequenas reformas. Então eu fui lá, criei um novo Instagram, um novo site, um novo tudo e comecei a fazer postagens sobre isso. Em alguns momentos eu postava dentro do A1 mesmo, ia lá e fazia um pouco disso. Depois eu comecei a perceber que na minha região, se eu trabalhasse com projetos de edifícios, eu poderia ganhar muito mais, né? Porque um edifício tem muito mais metros quadrados do que uma casa. E aí eu fui lá, comecei a visitar a incorporadora e oferecer o meu trabalho de projetos de edifícios. Depois eu percebi
que eu poderia trabalhar com homestaging, né? Homestaging, para quem não sabe, é produção de imóveis para venda. É ir lá, decorar aquele imóvel, fazer uma repaginada, tirar fotos bacanas e preparar aquele imóvel para venda. Então eu fui lá e criei um outro serviço dentro do A1, que era produzir um imóvel para venda. Só que você percebe que produzir um imóvel para venda, o público que quer isso, né? Ele que tem uma casa ou um apartamento que ele quer vender. Ele é uma pessoa completamente diferente do cliente que quer fazer uma casa para morar, né? São pessoas diferentes, são abordagens diferentes. Logo, o que eu acabei fazendo com a minha vida? Eu transformei a minha força em milhares de coisas diferentes. Automaticamente, eu perdi muita força em muita coisa, né? Então, por exemplo, o meu escritório hoje poderia ter tranquilamente 100 mil seguidores se eu tivesse dado foco desde o início somente nos projetos residenciais, né? Não que 100 mil seguidores seja o que faz um escritório crescer, né? Não tem nada a ver. O meu escritório tem muitos projetos, tem muitos clientes, cresce a cada ano e não tem 100 mil seguidores. O que eu quero dizer é que quando eu dou foco numa coisa só, talvez o patamar que eu estou hoje, ele poderia ser 10 vezes maior, entende? E como é que eu te provo isso? Quando eu criei a minha empresa de treinamento para os arquitetos, que foi em março desse ano, né? Desse ano não, já estamos em 2021. 2020, eu já tinha entendido isso, de dar foco numa coisa só. E eu simplesmente criei uma empresa que saiu do zero e chegou num faturamento gigantesco, e não só num faturamento gigantesco, mas numa transformação gigantesca no mercado, né? Somos 10 mil arquitetos juntos naquele Instagram, crescendo, abrindo nosso escritório e tendo grandes resultados todos os dias, né? Inclusive eu agradeço todo mundo que me manda mensagem me falando que mudou, o que conseguiu realizar, porque isso também me dá muita força para continuar. Mas eu fiz uma transformação gigantesca no mercado, né? Eu consegui impactar muitos arquitetos com isso. E olha que bacana, de março até dezembro foi um impacto gigantesco. Por quê? Porque eu coloquei foco em uma coisa só. Eu não saí querendo fazer tudo que é tipo de coisa. Não, eu foquei em uma área específica, em ajudar o arquiteto em uma coisa específica. O A1 Arquitetura Essencial, em 2020, teve foco 100% em projeto residencial, né? Residencial e interiores. Ou seja, ele teve um boom de projetos também. E aí é que entra o grande segredo, né, do nosso Despertar aqui de hoje, que é você ter consistência. Gente, não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica, não existe milagre, existe você ter consistência naquilo que você faz. É apenas isso. Se eu definir que eu quero ir para lá, coloca a consistência lá. E o que seria consistência? É todo dia, né? Se eu decidir que eu vou trabalhar com arquitetura comercial na área de restaurantes, todos os dias eu vou me dedicar para aquela área. É todos os dias. Todos os dias eu vou fazer um post, todos os dias eu vou procurar um novo cliente, todos os dias eu vou estudar algo sobre aquela área. Todos os dias eu vou me dedicar para aquela área, para aqueles clientes, para aquele nicho específico. E o que vai fazer você ter grandes resultados lá no final do seu ano é a sua consistência. Entenda isso. O maior inimigo do seu sucesso é a sua falta de foco e de consistência. Agora, o seu maior aliado é a sua consistência. Se você for observar todas as pessoas que têm um grande canal no YouTube, as pessoas que têm grandes resultados hoje, elas tiveram consistência no que elas fazem. Nada mais do que isso. Porque quando eu tenho consistência, eu ganho tantas outras coisas.
Como, por exemplo, eu ganho autoridade naquilo que eu faço, ou seja, eu passo a ser visto como alguém muito interessante, confiável, autoridade com relação àquela área. Com a consistência, eu ganho conhecimento, né? Eu ganho confiança. Eu ganho muita confiança no que eu faço, né? Por que eu entendi isso e eu comecei a focar? Porque, por exemplo, o arquiteto ele tem muito medo de se sentir, tem muito medo não, ele se sente muito inseguro na hora de empreender, né? Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora se sentem muito inseguros para começar, muito inseguros para atender o cliente, muito inseguros para fazer uma obra. Eu sei que você se sente assim, eu também já me senti assim. Agora você para pensar e me diz se você concorda comigo. Se você der foco em uma área específica e ter muita consistência nela, você vai alcançar a excelência nela, né? Hoje, por exemplo, eu entendo muito sobre residência, mas muito. Isso me traz muita segurança. Concorda comigo? Agora, se eu fizer um projeto hoje de uma casa, amanhã eu faço uma clínica, depois de amanhã eu faço um restaurante, depois de amanhã eu faço uma loja de roupas, depois de amanhã eu faço um posto de gasolina, depois de amanhã eu faço um edifício. Pensa só, como é que você vai se sentir seguro para projetar, seguro para atender o seu cliente, se cada vez que você busca um cliente, você busca um cliente diferente, que vai te exigir um projeto diferente, né? Se você falar para mim agora assim, Yasmine, você se sente segura para fazer projeto de qualquer coisa, né? Depois de 8 anos de formada, o que eu vou te falar? Eu tenho segurança de que eu vou fazer um bom projeto, mas eu não tenho segurança de que eu sei tudo. Eu não vou ter segurança de simplesmente baixar a cabeça e projetar uma área que eu nunca trabalhei. Não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar legislação sobre aquela área, eu vou ter que buscar normas técnicas sobre aquela área. Automaticamente, isso vai me trazer insegurança, porque é algo novo, tudo que é novo gera insegurança. Agora, que tal você se blindar da sua insegurança, né? Porque despertar também é blindar a nossa mente, né? Lembrem disso sempre. Como eu posso fazer para blindar minha mente diariamente? Né? Não se coloque em situações que você não tem controle. E aí começa no projeto, né? Por que você não pode focar, lembrem, foco, em uma área só e tenha consistência nessa área? O resultado não vai aparecer do dia para noite. Quando a gente começa o nosso Instagram, a gente vai lá e posta um dia, posta 2 dias, posta 3 dias. Daqui a pouco dá uma desanimada. Ai, o resultado não apareceu. Gente, você não vai ser descoberto em 5 dias, né? O resultado não vai vir do dia para a noite. E aí o que você faz? Você para a sua consistência. Você para de postar. Você posta hoje, não posta amanhã, né? Posta depois de amanhã, não posta 3, 4 dias depois. E aí a sua consistência vai ralo abaixo. E aí você nunca vê o resultado, né? Você nunca vê o resultado do que você fez. E aí se torna tudo muito cansativo, porque poxa, quando você olha para o seu ano, você não lembra que você esqueceu de postar 20 dias. Você só lembra que você postou. E aí vem a frustração, né? A frustração de que não deu certo. Então, o recado e o conselho e o ensinamento de hoje é: tenha consistência no que você faz. A consistência vai te trazer segurança. A consistência vai te trazer excelência. E a consistência vai trazer resultado para você. Porque desde que eu decidi que eu ia fazer acontecer o A1 Arquitetura Essencial na área de residências, demorou, né? Principalmente porque eu não tinha as estratégias que eu trago para vocês diariamente.
Eu levei 2, 3 anos para que o escritório ficasse realmente consistente e que tivesse clientes chegando diariamente, mas porque eu não tinha o caminho das pedras. Só que agora o resultado é constante. Entenda, quando você tem consistência, num primeiro momento, você não vai enxergar resultados. Lembra disso que eu tô falando, presta muita atenção. No imediato, você não vai ver o resultado. Mas quando o resultado chegar, ele vai chegar a galope. Ele vai chegar numa velocidade que você vai olhar para o seu escritório, para a sua vida e vai olhar, meu Deus, o que eu faço agora? Quantas pessoas eu vou precisar contratar para que eu dê conta de tudo isso? Como é que eu vou conseguir organizar esses clientes todos que estão chegando? Isso vai acontecer, pode ter certeza. Eu sou a prova disso que isso acontece. Eu não tô aqui para falar o que não acontece comigo. Só que você precisa ter consistência. Baixe a sua cabeça, foco e consistência, que as coisas vão acontecer. Você vai ainda me mandar um direct falando que você estava no Despertar, na segunda aula, e você anotou que a consistência era a base para você ter resultados. E esse dia chegou. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do Desperta Arc de hoje. São ensinamentos rápidos para não tomar o seu dia inteiro, mas para te dar aquele gás necessário para você começar o seu dia bem e principalmente para você terminar a sua semana com muito mais resultados.